sétimo, espero que todos estejam bem, tá? Vamos dar início então à nossa aula de ciências, tá? Com um módulo novo hoje, um módulo interessante. Aí a gente vai trabalhar evolução, tá? Evolução é transformismo, chama esse módulo aí. Então, vamos lá, página 291, tá? Módulo 5, evolução é transformismo. Vale lembrar que a tarefa eu coloquei aí um arquivo de Word para vocês conferirem aí da aula anterior aí, ver se o que fizeram tá certinho, tá? Quem errou corrige lá certinho, tá? Bonitinho. E vamos dar início nesse módulo aqui, que é um módulo extenso com bastante palavras, tá? De cara já aí a figura aparece aí com uma grande variedade de seres vivos aí, uma biodiversidade de seres vivos. Isso já se remete já na nossa cabeça, nossa, quantas formas e cores de seres vivos, de onde que veio tudo isso, tá? É o que a gente vai procurar entender, tá? Então a ciência ela dá alguns caminhos para isso, certo? As primeiras coisas que a gente dá uma pincelada é no tempo que a Terra tem. Então a Terra é muito antiga, tem alguns bilhões de anos atrás, então a Terra tem 4,5 bilhões de anos, onde que a primeira forma de vida provavelmente surgiu depois de 800 milhões de anos, então por volta lá de 3,7 bilhões de anos surge a primeira forma de vida, e essa primeira forma de vida aí, que ainda é motivo ainda de outra aula mais para frente aí, ela começa a se reproduzir e ocupar o ambiente do nosso planeta, e de alguma forma essa primeira forma de vida começa a dar origem a outras formas de vida, e até chegar às 30 milhões aí de espécies aí que estima, mais ou menos, porque não dá pra gente ter uma ideia, porque são muitas, mas muitas espécies de seres vivos no nosso planeta que estão vivos hoje ou que já foram extintos, tá? Para ter uma ideia basicamente do que ocorre com isso daí, tá? Tem uma figura de uma família, então existe um pai, uma mãe, uma menina e um menino, possivelmente filhos deles, porque olhando na figura, tá, da apostila eu consigo perceber que o menino, tanto a menina, possuem traços do pai e traços da mãe, tá? Então, sem ficar observando muito aí os traços que são, você consegue ver que tem uma mistura aí, certo? Um pouco da mãe e um pouco do pai nessas crianças. Isso daí, essa mistura que faz aí os filhos terem essas características dos pais ou dos próprios familiares, é chamado de hereditariedade, tá? Então essa palavrinha aí, ela é de hereditário, tá? Então é aquilo que a gente costuma falar que puxou pro pai, puxou para a mãe, puxou pro tio, puxou para a avó, tá? Esse puxou aí, a palavra correta é hereditariedade, que vem do DNA que cada um, no caso aí do casal, tem, tá? Que é o código da vida, que é o código genético. O DNA é uma molécula que está dentro do núcleo de cada célula, que expressa todas as características do indivíduo. Então todos os seres vivos aí têm DNA. Então é o que faz cada ser vivo ser único, certo? Mesmo as crianças aí sendo muito parecidas com os pais, elas têm o DNA delas, somente delas, único, certo? Passado isso, visto essa primeira parte, tá? Para não se perder muito aqui, a gente já entra na parte das duas linhas de pensamento que a ciência tem para explicar o surgimento dos seres vivos e essa grande quantidade de espécies no planeta, tá? Então, existem duas linhas, uma que a gente fala só um pouquinho, porque ela não está hoje atualizada, ela não é aqui grande parte da corrente de cientistas admitem, porém alguns cientistas acreditam, tá, alguma coisa ali, porém o que a maioria
acredita em cima dos estudos científicos, fica em cima ali da evolução, certo? Então existe a palavrinha que tem criacionismo e transformismo. Então vamos tentar entender cada uma delas, tá? Para depois a gente já ir já para a parte de evolução. Essa corrente científica aí do criacionismo, ela diz o seguinte, que existe um ser, tá? Então, um ser celeste, vamos pensar, um Deus, tá? O Criador, que colocou todas as espécies no mundo, tá? E de uma forma imutável. Então, existe um Criador que fez tudo no planeta, tá? E esse Criador aí, ele fez de uma forma única cada ser, e quando ele decide que não tem mais a utilidade para o planeta, ou já teve já ali seu tempo já, então ele retira. Então os seres vivos na corrente científica do criacionismo, ele determina que existe um Criador que fez tudo de forma imutável. E existe a segunda linha aí, o transformismo. Essa linha científica aí, ela fala o seguinte, que os seres vivos, eles surgiram através de transformações, tá? Então, existe um primeiro organismo, esse organismo ele foi se modificando, tá? E se modificou de tal forma que, de repente, ele não é mais aquela espécie, ele já se modificou muito já. O transformismo, ele prega a transformação dos seres vivos, que os seres vivos estão em constante modificação, certo? E é esse que a gente se atém na aula. Então a gente vai trabalhar em cima do transformismo, certo? Conhecido o criacionismo? Ok, porém a aula ela é pautada em cima do transformismo, tá? Que é o que hoje boa parte da comunidade científica, a grande maioria, sustenta, certo? Então, o primeiro cientista, vamos dizer assim, a propor o transformismo de forma que foi sustentada no papel foi Jean-Baptiste Lamarck, ou a corrente científica chamada de lamarckismo, tá? Lamarck, ele sustenta o transformismo em 4 pilares, tá? Que o primeiro pilar é que os seres vivos eles vão aumentando a complexidade, tá? Ao longo do tempo. Então a tendência é os seres vivos cada vez se tornarem mais complexos, então cada vez terem coisas novas e melhores, tá? A segunda é que os órgãos eles surgem conforme o ambiente determina. Então é o ambiente, então é a natureza que move os seres vivos, então é a natureza que determina o que tem que surgir de novo e o que tem que desaparecer, certo? E os órgãos surgem de acordo com a necessidade. Então, os órgãos dos seres vivos, então as partes dos seres vivos, elas vão surgirem aí conforme a necessidade do ser vivo. Que nem, posso dar o exemplo da topeira. A topeira, ela não enxerga muito, mas ela tem um ótimo olfato, então ela cheira muito bem. Por quê? Ela vive debaixo da terra. Debaixo da terra não tem luminosidade, não precisa de olho. Mas ela precisa sentir o odor das coisas, tá? Para conseguir ali capturar os alimentos e perceber o ambiente, certo? Então Lamarck sustenta em cima disso daí. E por último a lei do uso e desuso. Basicamente quer dizer o quê? Quando eu uso muito uma parte do meu corpo, então quando eu uso muito um órgão, quando eu necessito muito de uma parte de um órgão do meu corpo, a tendência dele é melhorar. Quando eu uso pouco uma parte do meu corpo, algum órgão, a tendência dele é atrofiar, tá? Um exemplo de Lamarck eu posso dar da girafa, tá? Então vamos imaginar esse animalzinho aí que ele é o comum, tá? A girafa, se a gente for visualizar mentalmente, então o exercício mental aí da girafa. A girafa é um animal que tem a coloração amarela, tá? Com umas pintas negras ou marrons, tá? Pernas finas e compridas,
e um longo pescoço. É um animal herbívoro, come galhos e folhas, certo? Para Lamarck, da girafa ter o pescoço longo, ele tem uma explicação simples. Ele fala o seguinte, olha, a girafa tinha pescoço normal, como os outros animais, tá? É que ocorre o seguinte, o planeta começou de repente a ter bastante girafa, e a girafa começou a comer bastante, ele comia muito as folhas, os galhos, e de repente aquelas folhas e galhos que estavam na árvore, que estavam na parte mais baixa da árvore, foram diminuindo devido ao consumo, tá? Então as girafas cresceram, tá, em população, e aquele consumo lá foi diminuindo, então as folhas foram ficando mais no alto, porque comeram das folhas do baixo. O que a girafa fez? Bom, esticou o pescoço e a perna. Esse ato de esticar o pescoço e a perna fez um exercício. Então a girafa foi se alongando. O pescoço foi ficando mais longo, porque aí entra uso e desuso. Ela usava mais o pescoço para esticar, cresceu o pescoço. Essa característica aí permanece porque o pescoço alongou, ela vai reproduzir, os filhotes nascem com o pescoço alongado. Essa é a explicação mais simples que tem para o lamarckismo, tá? De cara já falo que Lamarck ele contribuiu muito para a ciência, porém não é correto isso. A Grécia Antiga já quebrava ele já, então 4 séculos antes de Cristo já falava que isso não dá certo não, tá? É muito simples, se um soldado vai para a guerra, perde o braço, ele volta da guerra sem o braço, volta lá para sua família, para sua esposa, decide ter um filho, o filho vai nascer normal, com os 2 braços. Não é porque ele perdeu o braço que essa característica dele ter perdido o braço vai permanecer aí e o menino vai nascer com um braço só. A mesma coisa a gente pode passar para agora, que nem se a pessoa faz uma tatuagem, então enche o corpo de tatuagem, e aí casa, o filho vai nascer com manchas pelo corpo inteirinho? Não. A gente volta lá para o começo, lá, a hereditariedade, aquilo que está no DNA, aquilo que você adquire durante a vida não é passado por filho, certo? E os gregos já sabiam disso. Mas Lamarck deu pontapé inicial, tá? Aí vem um segundo aí, então uma segunda linha aí que a gente vê que é de Darwin. Então Charles Darwin, esse inglês aí, ele fechou legal isso daí. Ele pegou os conhecimentos de Lamarck e falou, não, tá errado, mas tá mais ou menos. A gente continua aí. O ambiente, sim, ele interfere, tá? Mas existe outra explicação para isso. Bom, mas antes, para Darwin começar isso, ele estudou bastante. Era um cara que tinha dinheiro, bastante dinheiro, certo? De família rica, então estudava porque era o hobby dele, então o hobby dele era estudar bastante, e ele gostava de viajar. Ele fez uma viagem muito longa em volta ao mundo, tá? No seu barco Beagle, e foi catalogando diversas espécies em cada local que ele parava. E percebeu que em cada local tinha uma característica, então existiam espécies que eram muito parecidas, tá? Porém com estruturas diferentes, conforme o ambiente que ele passava, certo? Isso daí foi intrigando ele. Ele volta, ele entra em contato com Thomas Malthus, com os escritos de Thomas Malthus, onde que Thomas Malthus fala que o ambiente ele não cresce como os seres vivos. Então, se eu for pensar assim com o humano, então a natureza ela cresce de forma mais lenta do que o humano reproduz, certo? Então a oferta de alimento é sempre menor do que a quantidade de seres vivos, e é isso que controla as populações. Visto essas coisas aí junto com a de Lamarck, então ele começa a elaborar a origem das espécies. Esse livro célebre, tá? Em 1859 mais ou menos foi quando ele lançou esse livro e dá um novo rumo para a biologia moderna, tá? Antes a palavra evolução estava na ciência, não era algo que era acreditado, tá? E aí agora muda-se a forma de pensar, tá? Longe de falar das várias interferências sociológicas da época, vamos para a parte científica disso daqui, tá?
A Darwin ele percebe o seguinte, que há uma variabilidade de população, tá? Então, existem seres de diversas cores e formas, certo? Então, dentre as espécies vamos pensar assim, tartarugas que são grandes, tartarugas pequenas, tartarugas médias, tartarugas com bico mais fininho, tartarugas com bico mais grossos. Existem diversos tipos, tá? E existe a oferta de alimento. O alimento que tem ali vai favorecer, tá? A que tiver melhor adaptada ao ambiente, certo? Então ele cria ali um negócio, então tá junto com Lamarck, porém ele cria um negócio chamado, uma palavrinha que é chamada de seleção natural. É a natureza que dita a regra. Então é a oferta de alimento que tem ali, ou o clima, o ambiente, que vai fazer com que as espécies sobrevivam. As que estão melhor adaptadas vão continuar e vão reproduzir e vai continuar habitando o planeta. As que não tiverem vão desaparecer, certo? Daí explica muito sobre os fósseis, tá? Então os fósseis são registros de organismos, tá? Que demonstram aí as várias espécies que já habitaram o nosso planeta. Então existem fóssil que está no calcário, existe fóssil que são ossos, tá? Existem fósseis que ficam na seiva da árvore, então no âmbar da árvore, aquela coisa, aquele líquido viscoso amarelado, certo? Então Darwin ele coloca essa ideia, e essa ideia ela acaba funcionando, explicando muito bem. Então vamos pegar agora a girafa de novo, tá? Como Darwin explicaria a girafa, tá? Bom, existiam na época grandes tipos de girafa. Então existiam girafas de pescoço longo, girafas de pescoço médio, girafas de pescoço longo, girafas mais cheinhas, girafas menos cheinhas, girafas mais com o focinho mais alongado, o focinho mais curto, certo? Porém existia uma variabilidade enorme de girafas. Acontece que a população de girafa cresceu. As girafas comeram muito, tá? As folhas lá, os galhos que tinham ali, tudo que é a forma de alimentação dela, que a gente já viu já com o Lamarck. Então não precisa voltar ali. Então elas foram comendo, aumentou grandemente a população. As folhas que estavam no baixo foram devoradas, sobrou as que estavam no alto. Ah, ela esticou o pescoço? Tentou esticar o pescoço. Alguma delas conseguiu? Mais ou menos conseguiu, mas nem todas. Tá? O que aconteceu foi o seguinte: as girafas que tinham pescoço curto foram tendo dificuldade para se alimentar, foram se alimentando menos, foram ficando mais fraquinhas, foram ficando para o lado, certo? As girafas que tinham pescoço longo, normal, estava adaptada. Para ela a vida que continua, foram comendo lá, estava lá naquela altura lá normal, foi se alimentando. E dessa forma aí, foi continuando sua vida, reproduziu, e aí vem na parte da hereditariedade de novo. Girafa de pescoço longo cruzando com girafa de pescoço longo. Olha, pode nascer a girafinha um pouquinho diferente ali da mãe e do pai, porém as características predominam, tá? Então vai nascer um filhote com girafa com pescocinho mais longo. Se nasce uma com pescoço curto, tá tudo bem, mas o que vai acontecer é que não tem alimento para ela, ela vai ficar no cantinho que nem a outra lá, com dificuldade para sobreviver. Ao longo do tempo, o que vai acontecer é que as girafas de pescoço curto foram desaparecendo e as girafas de pescoço longo sobreviveram, tá? E continuaram a reproduzir. É dessa forma que Darwin explica, tá? Como que ocorre o transformismo. Então o transformismo, no caso de Darwin,
Os organismos, eles nascem de todas as formas, mas os que estiverem melhor adaptados para aquele ambiente, não quer dizer que é melhor ou pior, é pro ambiente, então está adaptado ali. Então ele nasceu daquela forma ali, está bem adaptado para aquilo, ele vai sobreviver. O que não está, vai morrer. Tá? Se a gente pegar assim, no Ártico, os animais que são lá no Ártico, para sobreviver, eles têm o quê? Pelagem bem clarinha. Tá? Os que são mais coloridos vão ter dificuldade lá, vão ser alvos mais fáceis, então vão ser presas mais visíveis para serem devoradas, ou dificuldade para predar, para se alimentar, porque a presa vai ver de longe ali de chegar, certo? Então, com isso, eu explico a parte do transformismo de Lamarck e Darwin, tá? Então tem esses exercícios dele, certo? Eu gostaria que vocês fizessem a leitura sobre especiação, como que se dá em cima dessa explicação que eu dei de Darwin aí, como que é a formação das espécies. Então a especiação, ela determina ali como que há o surgimento de uma espécie, certo? Então vocês vão fazer a leitura da formação de novas espécies, que está na página 301, tá? É bem curtinho, tem aí o modelinho do caramujo, certo? E vão fazer as atividades desse módulo aí, módulo longo, né? Porém, vocês vão fazer a leitura dele, tá? Surgindo dúvidas, me procura, tá? Vou orientando conforme as dúvidas forem ocorrendo e façam os exercícios desse módulo aí, correto? Um ótimo dia para vocês, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.